Olá, gente. Eu sou Tamires Baltazar, vocês já me conhecem, né? Eu sou doutoranda do curso de pós-graduação em Medicina Tropical e estou realizando a disciplina de estágio em práticas de docência com a professora Cláudia. Hoje eu vou apresentar para vocês de forma assíncrona o tema de protozoários transmitidos por artrópodes, Leishmania SP, que vai ocasionar leishmaniose cutânea, mucocutânea e visceral, e os seus vetores, que são os flebotomínios. Bom, eu dividi a nossa aula de hoje, então, em tópicos, iniciando pelos protozoários, né? Eu vou falar um pouco sobre os protozoários e os diferentes protozoários que ocasionam a leishmaniose. Vou falar um pouquinho sobre o ciclo biológico dessa leishmaniose, suas formas clínicas, né? A gente vai ver que tem formas clínicas bem diferentes da leishmaniose. Os vetores, que também são vetores distintos, né? Diferentes para cada forma clínica. A epidemiologia dessa doença, né? Como é realizado o controle. E eu incluí na nossa aula aqui um pouquinho para falar sobre a notificação do SINAM, né, o Sistema de Notificação e Agravos. Então, já dando um spoiler mais lá para frente, a leishmaniose é uma doença de notificação compulsória. E o que isso significa? Uma vez diagnosticado um paciente com leishmaniose, de qualquer que seja a forma clínica, que a gente vai conversar mais para frente, esse caso, esse paciente, esse diagnóstico, ele tem que ser notificado para as secretarias municipais. E esse dado ele vai passar para a Secretaria Estadual, vai seguir para o Ministério da Saúde, e esse dado ele se torna público em mais ou menos um ano no site do Sinam. Então, vou mostrar para vocês como vocês procuram saber se naquela região que o paciente mora, se tem leishmaniose, que pode ajudar, né, a dar um indício do diagnóstico desse paciente. Então, as leishmanias, a sua classificação, elas fazem parte do domínio Eucariota, do reino Escavata, o filo Euglenozoa, a classe Kinetoplastida, da ordem Trypanosomatida e da família Trypanosomatidae, assim como os Trypanosoma, né? Trypanosoma cruzi, que vocês viram lá na aula da Suelen na semana retrasada. E as leishmanias, então, vão fazer parte do gênero Leishmania. Esse gênero Leishmania, ele possui subgêneros, onde dois desses subgêneros, eles englobam as leishmanias, né, as espécies de leishmanias que vão causar, né, o agravo da leishmaniose, né, que são patogênicas para o homem, bem como para alguns mamíferos. Então, essas leishmanias, elas possuem duas formas morfológicas diferentes, onde a primeira é a forma promastigota, que ela vai estar presente no trato digestório do inseto, e é essa forma promastigota que é infectante para o mamífero, dentre eles o ser humano. Essa forma, né, como característica, ela possui um flagelo emergindo da região anterior, próximo ao kinetoplasto, e o tamanho dela varia de 1,5 a 3 micrômetros de largura e 16 a 40 micrômetros de comprimento. Já a outra forma, a forma mastigota, é a forma intracelular obrigatória, ou seja, ela precisa estar dentro da célula, né, para o seu desenvolvimento. Essa forma, ela possui um flagelo curto interiorizado na bolsa flagelar, ou seja, a gente não vai ver mais, igual na forma promastigota, esse flagelo do ladinho de fora. A gente vai ver o flagelo aqui, ó, nessa região interior desse protozoário. E o tamanho vai variar de 1,5 a 3 micrômetros para 3 a 6 micrômetros de diâmetro. Então, por ele ser ovaladozinho, né, a gente vai ter mais ou menos esse tamanho variando. Aqui eu trouxe esse artigo que ele mostra a diferenciação morfológica da família Trypanosomatidae. Então, a gente vê aqui na figura A um tripanossoma, onde a gente observa o kinetoplasto localizado na região posterior e o flagelo ele sempre emerge próximo a esse kinetoplasto, sendo assim ele está emergindo na região posterior proximal aqui,
acompanhando o corpo desse tripanossoma até chegar à região anterior. E o movimento de natação, né, de deslocamento desse tripanossoma, ele vai ocorrer da região posterior para a região anterior, como mostra a setinha. Já a leishmania, o kinetoplasto ele vai estar localizado já na região anterior. E então, o flagelo emergindo dessa região anterior. Então, o que a gente vai observar para diferenciar se é um tripanossoma, se é uma leishmania, é a posição desse kinetoplasto e a posição onde está emergindo o flagelo. E, novamente, a natação, né, o deslocamento dessa leishmania ocorrendo da região posterior para a região anterior. Então, no mesmo sentido que a gente observava lá do tripanossoma. O ciclo biológico desse protozoário, né, da leishmania, ele tem o seu início com a forma promastigota metacíclica no interior do flebotomínio. Essa forma promastigota metacíclica, ela vai formar um aglomerado, né, de leishmanias que vai ficar localizado na válvula faringiana desse flebotomínio. O que acontece é que, com o acúmulo dessa leishmania, né, formando um aglomerado ali naquela região, no momento do repasse sanguíneo, né, os flebotomínios eles realizam um repasse sanguíneo igual eu expliquei com os simulídeos. Eles vão fazer a dilaceração da pele, vão liberar a saliva e vão sugar, né, a partir daquela pocinha de sangue que vai formar. Então, para que ele haja liberação e consiga fazer o repasse sanguíneo, ele precisa liberar saliva. E esse aglomerado de leishmania ele vai estar na válvula faringiana bloqueando essa passagem. Então, o que acontece é o rompimento, a destruição dessa válvula faringiana. E aí essa válvula ela funcionava, né, quando inteirinha, ela funcionava como uma válvula que a gente observa, por exemplo, nas veias, né, segurando ali o sangue para permitir a passagem do sangue e bloqueando o refluxo sanguíneo. Quando essas leishmanias, esse aglomerado de leishmanias destrói essa válvula, as leishmanias elas vão ser regurgitadas. Então, no momento que o flebotomínio está sugando sangue, ele também vai liberando um pouco de sangue contendo essas leishmanias ali no local da lesão. Essas leishmanias, de forma promastigota, elas conseguem se deslocar devido à presença do flagelo, então elas vão nadar e ser inoculada, né? Vão entrar ali na corrente sanguínea do mamífero. Dentro da corrente sanguínea do mamífero, elas vão ser direcionadas de acordo com o tropismo, né? Com a preferência do local que cada espécie de leishmania vai apresentar. Então, caso seja uma leishmania, da leishmaniose tegumentar, que a gente vai falar mais para frente, o tropismo dessas leishmanias são aos macrófagos e neutrófilos localizados nessa região subcutânea. Se é uma leishmania que vai ocasionar a leishmaniose visceral, o tropismo dessas leishmanias são para as vísceras, para os órgãos internos, então principalmente fígado e baço, e ela vai se deslocar para essa região onde ela vai também ser fagocitada pelos macrófagos e neutrófilos dessa região. Então, uma vez fagocitada pelo macrófago e neutrófilo, o ciclo permanece o mesmo, só vai variar da região se é no tecido subcutâneo ou se são nas vísceras. E aí, essa leishmania fagocitada de forma promastigota metacíclica, ela se diferencia na forma amastigota. Essa forma amastigota, ela vai se multiplicar por uma divisão simples no interior desse macrófago e vai ocasionar a lise, liberando as formas amastigotas que contém nesse macrófago. Havendo a lise, essas formas amastigotas são liberadas, elas podem ser fagocitadas por outros macrófagos e dar início novamente a esse processo de multiplicação. Esse ciclo ele pode continuar ocorrendo naquele local onde está havendo a lesão, né? Tanto na região tegumentar quanto na região visceral. E aí, no momento de um novo repasse sanguíneo, a fêmea de flebotomínio, ela pode ingerir, né, essas formas amastigotas, então também os macrófagos ali que estão infectados com as formas amastigotas. Essa forma amastigota já no interior do inseto, né, do flebotomínio,
ela começa o processo de diferenciação para a forma promastigota procíclica. Essa forma promastigota procíclica é a forma que vai haver a multiplicação dessa leishmania. Então, ela vai se multiplicar também no interior do flebotomínio. E no momento que está nesse processo de multiplicação, ela já começa a migrar para a região ali faringiana, da válvula faringiana, onde ela então finaliza sua diferenciação como forma promastigota metacíclica e dá início, retoma ao início do nosso ciclo. Então, a gente já falou um pouquinho que as espécies de leishmania elas vão influenciar tanto no ciclo, onde vai ocorrer esse ciclo, né, a região que vai ocorrer esse ciclo, e consequentemente na sintomatologia. Então, aqui a gente pode observar que a leishmaniose, muitas vezes chamam de as leishmanioses, porque ela possui diferentes protozoários que vão ocasionar diferentes formas clínicas e possuem diferentes vetores também. Então, a gente pode ter como forma clínica, né, a classificação clínica aqui da leishmaniose cutânea, que junto com a leishmaniose mucosa, a gente tem o que chamamos aqui nas Américas, né, de leishmaniose tegumentar americana. Então, esse conjunto, né, de formas clínicas. Onde na leishmaniose cutânea a gente pode ter uma forma ulcerada, que é a formação de uma lesão, muitas vezes uma lesão única, geralmente na região onde foi realizado, né, o repasse sanguíneo desse flebotomínio, onde teve a picada do flebotomínio. A forma disseminada, que é uma forma com diferentes lesões espalhadas, né, na região ali próxima onde houve a picada. A forma difusa, que é uma forma característica de uma espécie de leishmania, que a gente vai falar um pouco mais para frente, onde ela pode apresentar lesões tanto tegumentares quanto mucosa e espalhadas ao longo do corpo do meu paciente. E a forma típica, que é a forma onde a gente ainda não observa a ulceração. Essa forma típica ela pode preceder, ela pode acontecer antes do processo de ulceração, da forma ulcerada, mas a gente vai observar um aspecto assim que parece, tá vendo? Parece uma espinha, um cabelo interno inflamado, né? Já a forma da leishmaniose cutânea, a gente tem a lesão mucocutânea. Então, é uma lesão, assim como na forma ulcerada, mas ela vai ocorrer na região da mucosa. Então, principalmente no interior da boca e no interior do nariz. E separado dessa leishmaniose tegumentar americana, né, da cutânea e da mucosa, a gente tem outra forma clínica, que é a forma da leishmaniose visceral. Como eu falei, a leishmaniose visceral, o tropismo das leishmanias vai ser nos órgãos internos, principalmente fígado e baço. E aí a gente observa uma característica que é a dilatação do abdômen desse paciente, principalmente da região do fígado e do baço. Então a gente vê essas figuras aqui, ó, com a caneta desenhando a dilatação do fígado e a dilatação do baço desse meu paciente. Então, nós temos, como eu falei, uma variedade de leishmania, né? Muitas leishmanias que são patogênicas ao homem. No mundo inteiro, atualmente nós temos identificados 20 leishmanias, onde 8 ocorrem aqui no Brasil. Dentre essas 8, 7 leishmanias são responsáveis pela leishmaniose tegumentar americana, tanto a leishmaniose tegumentar, né? Tanto a leishmaniose cutânea quanto a leishmaniose mucocutânea. E a leishmania é responsável pela leishmaniose visceral. Então, para a leishmaniose tegumentar, nós temos a leishmania amazonense e o subgênero leishmania avianea. Então, leishmania avianea guianense, leishmania avianea brasiliense, leishmania avianea shawi, leishmania avianea leisson, leishmania avianea neif e a leishmania avianea lindenberg. Já para a leishmaniose visceral, nós temos a chamada leishmania infantum chagas, ou eu prefiro sempre chamar de leishmaniose chagas. E aí, por que essa variação de nomes? A leishmania chagas era identificada na região norte e nordeste, né? Foi a primeira leishmania identificada.
associada à leishmaniose visceral. E para a região sul, sudeste, já era identificada a leishmania infanto, leishmania infanto. Com o avanço das técnicas moleculares, foi realizada a comparação entre essas leishmanias e observaram que, na verdade, a leishmania infanto e a leishmania chagas eram a mesma coisa. E aí, dentro da taxonomia, né, geral dos micro-organismos, a gente tem uma norma onde prevalece o nome da primeira identificação. Então, a primeira identificação foi leishmania chagas. Então, permanece essa como a nomenclatura atual, mas, como por muitos anos a gente viu como formas diferentes, em alguns livros vocês vão identificar como leishmania chagas, outros como leishmania infantum, e alguns livros adotaram o nome de leishmania infantum chagas para que englobasse todos em um só nome e não confundisse. Então, a grande maioria dos manuais e dos livros vocês vão ver leishmania infantum chagas, e o correto, taxonomicamente falando, seria leishmania chagas. Então, eu vou separar nos dois agravos de leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral, já que eles são muito distintos, né? Tanto na clínica quanto no padrão epidemiológico. E o Ministério da Saúde ele também adota essa diferenciação. Então, vamos começar pela leishmaniose tegumentar. O ciclo da leishmaniose tegumentar, né, aquele ciclo todo da leishmania que a gente viu, ele vai ocorrer aqui entre o hospedeiro invertebrado, sendo o principal vetor da leishmaniose tegumentar, a espécie de Phlebotominium Nisomi whitmani, e nós temos também incriminados como vetores Nisomia intermédia, Bichromomia flavis cutellata, Bingonemia migoni, Pseudopigus hirsuto e Pseudopigus aerose. Essas espécies de Phlebotominium elas vão transmitir para o hospedeiro vertebrado, onde dentro desse ciclo se engloba o homem, as raposas e os roedores, em geral, localizados no ambiente silvestre, tanto a raposa quanto os roedores. E aí aquela máxima pergunta, e os animais domésticos? Bom, tanto gato quanto cachorro, eles podem se infectar com a leishmania da leishmaniose tegumentar, mas eles são hospedeiros acidentais, então eles não vão ter nenhuma participação dentro desse ciclo da leishmaniose tegumentar, né? Lembra que tem diferença com a leishmaniose visceral, mas eles podem ter alguma sintomatologia e podem apresentar algum sinal, né, algum sintoma, que vai ser importante para a parte da medicina veterinária. Então, separando o parasita e a sintomatologia, a gente vai observar que cada espécie de leishmania ela é associada a uma sintomatologia diferente, associada a um agravo, né, dentro da separação das leishmanioses que a gente tem. Então, aqui, a sintomatologia da leishmaniose tegumentar. A gente pode ter uma leishmaniose linfonodal, e aí com qualquer uma das leishmanias, né? Que é uma característica que ela vai preceder muitas vezes a lesão cutânea. Então, geralmente é aquele sinal que a gente viu que da forma clínica atípica, né? Que parece uma espinha, parece um cabelo encravado, que pode chegar a haver a lesão. Já nas formas clínicas da leishmaniose tegumentar, propriamente dita, a gente tem a forma mucocutânea localizada, que vai ser ocasionada pelas espécies de Leishmania aviane guianense e a Leishmania aviane umbratilis. A forma da cutânea disseminada, né, da Leishmania cutânea disseminada, a gente tem como principal causador a Leishmania aviane brasiliense e a Leishmania amazonense. Vale destacar que aqui na leishmaniose difusa, a Leishmania amazonense, o principal vetor já não é a anisomia intermédia, é a Bichromomia flavis cutellata. Então a gente já vê um padrão epidemiológico diferente por causa da biologia do vetor, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E a forma mucocutosa, mucosa, né, ou forma cutânea mucosa, ela é ocasionada pela Leishmania aviane amazonense, Leishmania aviane brasiliense e a Leishmania aviane guianense.
Então aqui só para para aumentar um pouquinho a imagem, né, para vocês poderem observar como é a lesão da leishmaniose tegumentar americana. Então aqui uma lesão mucocutânea, né, também aqui na parte da narina, a leishmaniose difusa, né, com diferentes lesões, e a leishmaniose tegumentar com uma única lesão. Vale observar aqui a característica dessa lesão da leishmaniose tegumentar, onde a gente observa que ela tem uma bordinha bem definida, né? Essa borda bem definida, ela tem um alto relevo, então a gente fala uma lesão em forma de vulcão, que ela tem um alto relevo aqui nessa borda, e o interior dessa ferida, ele permanece sempre úmido. Então, dificilmente a gente vai ver a formação de casquinha. Aqui, provavelmente, esse bebê já devia estar num tratamento, e aí, com a redução da carga parasitária, começa a haver a casquinha, que é característico da cicatrização dessa lesão. Na leishmaniose ainda sem tratamento, a gente não observa essa formação de casquinha, justamente porque está havendo ali a lise da célula naquela região, e aí vai mantendo um fluido, né, sem ser pus, né, sem a formação de pus, mas vai mantendo um fluido ali que mantém essa ferida úmida. E isso vai ser importante, gente, para diferenciar de outras lesões que a gente vai ver mais para frente no diagnóstico diferencial. Então, para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar americana, a gente pode solicitar uma biópsia, um esfregaço dessa ferida, para visualização da leishmania, né? Isso num diagnóstico mais rápido e mais barato. Mas o padrão ouro utilizado pelos LACENs, que são os laboratórios responsáveis pela confirmação desse diagnóstico, são os laboratórios de referência, é utilizada a técnica molecular de PCR, então, para identificar o material genético dessa leishmania. Ou pode ser solicitado também uma cultura de parasita, então, quando essa biópsia esfregaço tem uma certa dificuldade, é coletado uma biópsia, um esfregaço da lesão, é levado para um meio de cultura para que se haja uma multiplicação e aumente a quantidade de parasitas e facilite, então, a identificação, né? E aí o diagnóstico diferencial que eu falei, né? Será que existe um diagnóstico diferencial para a leishmania? Existe, e a gente tem a esporotricose como o principal agravo que tem uma dificuldade de se diferenciar, principalmente por ter essa lesão cutânea. E aí o que a gente observa de característica que vai diferenciar a esporotricose da leishmaniose tegumentar americana? Lembra que eu falei que a bordinha da leishmaniose tegumentar americana era bem definida, que na esporotricose a gente não vê uma definição, né? Elas têm umas voltinhas aqui, ó, principalmente dá para ver aqui nessa região. Ela não tem a borda elevada, igual a lesão da leishmaniose tegumentar, né? Que é aquela lesão em vulcão. E na esporotricose é uma lesão seca. Ela não é uma lesão úmida, igual da leishmaniose tegumentar. Outra característica também é que a esporotricose ela é um agravo linfático, né? Então, quando tem múltiplas lesões, a gente observa que acompanha o vaso linfático, diferente da leishmaniose tegumentar. Então, essas são algumas características que a gente observa para fazer o diagnóstico diferencial com o diagnóstico clínico, né? Olhando só para a lesão. E aí eu falei para vocês que os vetores eles vão influenciar também, né, nesse ciclo, principalmente para saber onde eu posso estar em risco para leishmaniose tegumentar. Então, como biologia desses vetores, o desenvolvimento das suas formas imaturas, diferente dos mosquitos, ele ocorre no solo, então não é mais na água parada, como a gente fala muito lá na dengue, né? Os flebotomias eles vão se desenvolver num solo úmido com matéria orgânica. Então, né, com restos de plantas, com animais mortos, aquela matéria orgânica é que vai ser o alimento para as suas formas imaturas de larva. E aí ele está então localizado, né, um ambiente que vai ter muita terra com matéria orgânica, é um ambiente silvestre, interior de mata. Contudo, alguns animais eles possuem uma capacidade de sobreviver em um ambiente mais antropizado, um ambiente mais alterado.
Dentro da leishmaniose tegumentar, a lissomia intermédia, a gente observa uma densidade bem predominante no peridomicílio, então naquela região da casa onde é uma casa próximo à região de mata, e ele tolera, né, essa alteração ambiental. Então, o Ministério da Saúde, ele divide, né, em padrões epidemiológicos os agravos da leishmaniose tegumentar. Então, a gente tem 3 diferentes padrões epidemiológicos, onde tem os ciclos silvestres, né, que é o padrão epidemiológico das zoonoses de animais silvestres que vão ocorrer no interior da mata, onde o homem pode estar se inserido se ele adentrar essa região de interior de mata que está preservado, né, um ambiente preservado. Já o outro padrão epidemiológico é o padrão de ocupacional ou lazer, ou seja, o ser humano ele vai estar se infectando no momento que ele está adentrando a mata para o trabalho, então para realizar corte de árvore, para produção, para plantação, e aí é nesse momento que ele vai estar exposto. Ou no momento de lazer, então a galera que gosta de trilha, atenção, a gente quando faz trabalhos de educação reforça muito a necessidade de se utilizar uma roupa adequada, então uma calça comprida, uma blusa de manga longa, né? E a utilização de repelente também para essas atividades. E outro padrão epidemiológico é o padrão rural e periurbano, que é a moradia no interior dessa mata ou na borda da mata. Então, ali é aquele ambiente de mata favorável à biologia, ao desenvolvimento desse vetor, e a moradia bem próxima. Então, a distribuição da leishmaniose tegumentar americana no Brasil, a gente observa uma maior incidência de casos na região norte, onde aqui no Rio de Janeiro, segundo dados do Sinan, de 2007 a 2019, nós tivemos 397 casos notificados. Entrando então na leishmaniose visceral, o ciclo dessa leishmaniose visceral ele vai ocorrer entre a espécie de flebotomina, então, principalmente Lutzomia longipalpis, que é o principal vetor da leishmaniose visceral, e os vetores secundários que podem estar ali participando do ciclo, que é a espécie Pintomia fischeri e Migonemia migoni, que já foram caracterizados como vetores também. Esses flebotomínios eles vão realizar o repasse sanguíneo preferencialmente nos hospedeiros vertebrados, que pode ser o homem, as raposas, né, de ambiente silvestre, e o cachorro é o principal reservatório da doença leishmaniose visceral, né, da Leishmania chagas, mais próximo ao homem. Só um adendo bem rapidinho, a gente pode bater um papo se vocês se interessarem disso depois, num outro momento, mas pelo cachorro ser um reservatório mais próximo ao homem, vale ressaltar que os animais, os cachorros, eles, por mais que haja um tratamento, ele não vai se curar 100%, ele não vai acabar com a leishmania no organismo. Ele pode se curar das lesões, né? Pode se curar da sintomatologia, mas ele ainda vai ter uma carga parasitária, mesmo que baixa. O remédio ele só vai abaixar a carga parasitária. Então, esse animal, mesmo com tratamento, ele permanece sendo um reservatório, ele permanece sendo uma fonte de infecção nesse ambiente. Então, é por isso que vocês provavelmente já ouviram falar que uma vez o animal diagnosticado com leishmaniose visceral naquela região, é solicitado que esse animal seja entregue para que seja realizada a eutanásia. E isso um assunto bem polêmico, que vem com bastantes discussões. Em algumas regiões eles estão tentando adaptar para que haja o tratamento junto com a administração de coleira, mas a coleira tem que ser trocada. Então isso é um assunto bem polêmico dentro da leishmaniose visceral que a gente pode conversar depois. Então, voltando para a nossa sintomatologia humana, a leishmaniose visceral é uma doença infecciosa sistêmica. Então, ela vai vai acometer diferentes órgãos do sistema, né, do organismo desse ser humano. E aí, como sintomatologia, ele pode apresentar uma febre longa,
né, de longa duração, o aumento principalmente dos órgãos do fígado e do baço, ocasionando uma perda de peso, consequentemente uma fraqueza e uma redução da força muscular. E outra característica que a gente observa também é a anemia e uma leucopenia, né? Uma baixa ali dos leucócitos também da imunidade, obviamente porque são as células que são afetadas, né? As células da imunidade afetadas ali pela leishmania. Então, essa evolução clínica, ela tem algumas etapas, né? E a sintomatologia, ela vai variando ao longo dessas etapas. Então, nós temos um período inicial, que é a chamada fase aguda da leishmaniose visceral, onde ela tem seu início com uma febre inferior ali a 4 semanas. Já começa a haver uma palidez mucocutânea, né? Justamente pela anemia característica dessa doença. E começa a haver uma hepatoesplenomegalia, então um aumento do fígado e do baço. A segunda fase da evolução clínica é o período de estado, onde essa febre ela começa a ocorrer de uma forma irregular. O paciente começa a apresentar um emagrecimento progressivo, né? E vale ressaltar que mesmo com esse emagrecimento, devido ao aumento do fígado e do baço, a dilatação desses órgãos, o paciente ele começa a ver um emagrecimento, porém com o abdômen bem dilatado. A palidez mucocutânea ela continua de uma forma um pouco mais agravada, bem como a hepatoesplenomegalia também permanece um pouco mais agravada do que na fase aguda. E o período final desse agravo, né, que é um período já bem mais grave, o paciente já está bem mais acometido, a gente observa uma febre contínua e ininterrupta, e o comprometimento mais intenso do estado geral. Então, um aumento da palidez cutâneo-mucosa, né, devido ao aumento dessa anemia, e um aumento bem notório da hepatoesplenomegalia, então o fígado e baço já muito dilatado. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico para confirmar, né? Partindo do diagnóstico clínico, eu quero confirmar se o meu paciente está mesmo com leishmaniose visceral. Então, o primeiro diagnóstico pode ser feito uma biópsia para realizar a visualização da leishmania, mas, mais uma vez, nós temos a técnica molecular de PCR como padrão ouro, né? Então, é a técnica mais aconselhada aqui, mesmo sendo uma técnica cara, é a técnica mais aconselhada a ser solicitada para comprovação e que os LACENs utilizam. E pode ser realizado também a cultura do parasito, como a gente falou lá para a leishmaniose tegumentar também. A biologia desses vetores, então, mais uma vez desenvolvimento ocorrendo no solo úmido com matéria orgânica, mas a gente tem uma diferença na biologia, principalmente do Lutzomiellon de Palpes, que é o principal vetor da leishmaniose visceral. Então, esse vetor, ele tem como uma característica peculiar a sua ampla distribuição. Então, a gente, né, entomologistas como eu, que fazem campo, onde quer que a gente vá, a gente pode estar ali esbarrando com o Lutzomiellon de Palpes, muitas vezes em alta densidade, né, por ser um vetor que tolera muito a mudança ambiental, a mudança climática. Ele muitas vezes está predominante no ambiente onde ele está, ele tem muito, e ele tolera também os diferentes habitats. Então, eu posso coletar no interior da Caatinga, como eu posso coletar na Mata Atlântica, como eu posso coletar na Mata Amazônica. Então, ele a gente brinca que é quase uma entidade, ele pode estar presente em qualquer ambiente. E os vetores secundários, Mygonemia mygone e Pintomia fischeri, eles já são mais sensíveis, então eles são predominantes do ambiente silvestre, um ambiente menos alterado, menos antropizados, né, sem muita alteração humana, que é ali aquele ambiente de interior de mata. Então, tendo em vista a biologia desses vetores, nós temos dois padrões epidemiológicos identificados pelo Ministério da Saúde dentro da leishmaniose visceral. Então, nós temos o padrão epidemiológico rural, que é esse padrão mais associado ao ambiente de mata, próximo à mata, e o padrão epidemiológico urbano, que já é aquela localização um pouco mais afastado, não precisa ter um fragmento de mata
muito bem desenvolvido, muito preservado, para que se haja o desenvolvimento desses flebotomínios, consequentemente, se haja o ciclo da leishmaniose. Então, ao longo do tempo, nós observamos uma urbanização mais predominante da leishmaniose visceral, justamente por essa capacidade, né, de tolerar diferentes ambientes e diferentes alterações ambientais do Lutzomia longipalpis. Então, é aquela grande máxima pergunta, né, se o meio e a oferta de sangue vai influenciar, né, no ciclo do flebotomia, da leishmania. Então, a resposta é sim, né, obviamente, porque vai ser a atratividade dessa oferta de sangue que vai levar o flebotomínio a fazer o repasse sanguíneo e também o ambiente que favoreça a presença desse flebotomínio. E aí, em 2018, nós tivemos mais um motivo para chamar a atenção, né, desse ambiente, onde o grupo do Thiago Serafim, lá dos Estados Unidos, eles identificaram que os flebotomínios que realizavam repasses sanguíneos em galinhas, eles conseguiam aumentar a carga parasitária e, consequentemente, né, tornar aquele flebotomínio ainda mais infectante para o mamífero daquela região. Então, eles observaram que durante o desenvolvimento, essa leishmania, ela vai haver a multiplicação, ela vai chegar à forma metacíclica, e realizando o repasse sanguíneo na galinha, essa forma promastigota metacíclica, ela consegue voltar a uma etapa aqui que eles chamam de leptomona, né? Fazer uma retroleptomona, voltar à forma de leptomona, que é a forma que ele está fazendo a multiplicação antes de chegar para a mastigota metacíclica. E aí ele volta a essa forma, multiplica novamente, até se desenvolver para uma mastigota metacíclica, aumentando a carga parasitária desse flebotomínio. Então, assim, é mais um agravo para a gente estar sempre olhando para o ambiente. Então, quando a gente faz os trabalhos de educação em saúde, né, quando vai ao local, à cidade, à região, a gente sempre pede para que essas pessoas afastem, principalmente os criadores de animais, do ambiente de residência. Então, é muito comum eles terem galinheiros muito próximos à casa, e essa característica ambiental, ela aproxima o ciclo da leishmaniose desses seres humanos. E agora, com esse up, né, com essa máxima agora de aumentar a carga parasitária do flebotomínio com a alimentação em galinhas, também é mais um motivo para a gente solicitar que essa população afaste os criadores, principalmente os galinheiros, da sua residência. Então, é uma forma da gente indicar um controle do agravo nas localidades. E aí, a epidemiologia da leishmaniose visceral, então, a gente já observa um padrão epidemiológico diferente, né? Então, uma maior densidade de casos notificados aqui na região Nordeste, não mais aquele, né, na região Norte que a gente observava com a leishmaniose tegumentar. E a gente destaca aqui nas Américas, o Brasil sendo o país, né, dentro das Américas que mais notifica casos de leishmaniose visceral. Então, 97% dos casos que ocorrem nas Américas está ocorrendo no Brasil. Então, isso é mais um alerta para a gente estar atento a esse agravo, né? Apesar de ser um agravo negligenciado, a nossa função como profissional de saúde, ter um olhar também para esses agravos de regiões mais pobres, né? Para a gente tentar reduzir esse quadro, né, de notificação. Então, como eu falei, a leishmaniose é uma doença de notificação compulsória. O que isso significa? Você, médico, identificando um paciente com leishmaniose, você é obrigado a notificar. Então, vocês vão entrar no site do Sinam. Aqui eu botei alguns prints, eu tentei gravar em outra plataforma para mostrar como é que é para vocês, mas eu vou tentar cortar lá e enviar também essa parte. Mas aqui eu deixei alguns prints para vocês verem como é que é mais ou menos para a gente identificar. Então, o portal do Sinam aqui, www.portalsinam.saude.gov.br. Então, nesse portal, eu entrando, descendo aqui nessa lateral, eu vou achar informações de saúde Tabnet. Vou clicar nesse local e vai me direcionar para essa página aqui do DataSUS.
eu vou entrar nessa parte aqui, ó, doenças e agravos de notificação de 2007 em diante, que é a parte mais atualizada, né? Esse site ele sofreu uma atualização em 2007, então de 2007 em diante a gente vai ver até agora, que a última disponibilização de dados foi em 2019, demora um pouquinho para chegar essa informação para a gente. E aí, entrando nessa região, vai abrir uma lista de agravos que são de notificação. Então, aqui vocês podem ver todos os agravos que são caracterizados como de notificação compulsória aqui no Brasil. Aqui, ó, o primeiro, lembra que vocês perguntaram na aula do Cláudio sobre animais, acidente por animais peçonhentos? Aqui é o primeiro agravo. Ó. Se vocês entrarem aqui, vocês podem ver a ocorrência de animais peçonhentos. Aqui eu usei como exemplo a leishmaniose visceral, porque é o que eu estou apresentando para vocês. Aqui na lateral, que minha carinha está na frente, vocês vão ver um mapa e aí vocês vão clicar no estado que vocês querem ver a notificação. Clicando no estado, vocês vão ser direcionados para esse campo aqui, que vocês vão filtrar os dados de acordo com o que vocês querem observar. Eu gosto sempre de colocar na coluna o ano de notificação. E aqui na linha vocês podem escolher. Eu botei aqui como exemplo o município de residência. Então, onde esse paciente notificado está morando. Mas vocês podem ver o município de infecção, né, onde ele foi infectado. Vocês podem ver onde foi notificado esse agravo. E aqui são os anos, né, os períodos disponíveis. Então, se você clicar aqui em cima e arrastar, você vai marcar todos os anos até 2007. Você vai conseguir ver todos os agravos. Só voltando aqui um pouquinho... Ai, não consigo voltar. Mas tudo bem, eu vou mostrar para vocês... conseguindo cortar outra aula, que eu tive um pouco de dificuldade de gravar. Eu vou mostrar para vocês também que nesse site do portal Sinan, vocês conseguem colocar lá na aba de pesquisar ficha de notificação, por exemplo, de leishmaniose, né? Que é a notificação que vocês querem. Identifiquei um paciente com leishmaniose e eu quero fazer a notificação desse agravo. Então, você vai lá no site do portal Sinan, vai colocar no pesquisar ficha de notificação leishmaniose, ele vai te direcionar para uma página só de leishmaniose e lá embaixo vai ter ficha de notificação. Você vai clicar ali, vai abrir um PDF, você vai imprimir aquele PDF, vai preencher as 58 abas, né, 58 espacinhos com dados do paciente, o que você fez de diagnóstico, onde esse paciente mora, qual o provável local de infecção, né? Se esse paciente veio de um outro estado, se ele não veio. E essa ficha ela vai ser enviada para a Secretaria Municipal de Saúde. E aí, dali, a Secretaria Municipal de Saúde vai mandar para a Secretaria Estadual, vai acionar os órgãos do sistema de saúde, né? Então, vai acionar a Secretaria de Saúde e a Secretaria Ambiental para fazer a verificação do levantamento, se naquela região tem vetor, se está ocorrendo outros casos, então vai fazer a investigação e vai direcionar também para o Ministério da Saúde. E aí o Ministério da Saúde vai processar esses dados e depois de mais ou menos um ano ou mais, né? Agora na pandemia a gente teve a última notificação só em 2019, ainda não saiu nem as de 2020, mas após mais ou menos um ano, a gente tem esses dados sendo tornados públicos e a gente pode acessar. Isso é bom para vocês, gente, porque vocês podem verificar se... eu tenho paciente, eu estou suspeitando de leishmaniose. Eu posso ir lá olhar e ver se na região onde ele teve, será que na região que ele teve, então ele veio do Ceará, do interior do Ceará, aquele município que ele estava, será que tinha leishmaniose visceral, né, sendo notificado? Isso já começa a me dar um indício também para o diagnóstico desse paciente. Então isso é bom vocês estarem atentos e saber pesquisar também, que pode ajudar num diagnóstico, né, não só da leishmaniose, mas para outros agravos de notificação compulsória. Bom, é isso, agradeço a vocês, eu espero que a minha aula tenha sido gravada direitinho, porque não é fácil gravar aula. E eu deixo aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, então é tamires.baltazar@fiocruz.fiocruz.br.
E qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail ou me acionar através da Cláudia. Muito obrigada, gente. Boa tarde.